pessoal, boa tarde. Tarde. Obrigada pelo convite, né, e do Alberto, da associação, porque embora eu faça parte da SOPERJ, eu fui convidada para participar desse debate e eu acho que é muito importante a associação e todas as entidades se posicionarem a respeito, né, e agradeço imensamente a participação de vocês. E eu acho que é importante, né, eu vou deixar não vou me apresentar tanto assim, mas eu acho que Evandro, nos esbarramos algumas vezes, né, nessa coisa de Sim, vôlei de praia, né, mas eu sim. acho que assim, formalmente a gente nunca foi apresentado, então acho que vale. Eu sou Daniele Muniz, sou psicóloga do esporte, sou professora, psicoterapeuta, mulher negra, e eu gosto sempre de falar desse lugar de fala, né, de onde eu falo. Eu sou filha do Adriano e da Sônia. Adriano é o quilombola da Ilha de Marambaia, aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe é uma mulher branca, então eu venho de uma família multirracial e uma família que, embora seja multirracial, e o meu pai, pelo fato de ser quilombola, essa temática racial sempre esteve presente na minha vida, né? Então ele é um ativista e por quase que pelo fato de morar na mesma casa e a gente está sempre muito envolvido, eu acho que essa temática racial e o ativismo racial também sempre fizeram parte da minha vida. Então eu sou alguém que costuma falar a respeito, embora eu não seja uma especialista nas temáticas raciais, né? É engraçado isso que a gente é convidado para falar sobre, mas a própria temática racial ela entra na minha vida por uma questão mais de sobrevivência do que por qualquer outro motivo. Então eu me senti na obrigação de estudar, de entender um pouco mais para conseguir bancar e me firmar e conseguir avançar, né? Então eu falo mais ou menos desse lugar. Sou da Baixada Fluminense, moro aqui até hoje. Então aí eu tenho múltiplos atravessamentos, né? E eu queria que vocês também falassem um pouco quem vocês são, de onde vocês vêm. E aí fiquem à vontade, a ordem da apresentação. Sou Evandro, tenho 29 anos, sou nascido e criado em Madureira, zona norte daqui do Rio. Né? Venho de uma família simples, minha mãe negra, meu pai baiano, mas porém negro também. E essa relação do racismo já me acompanha um pouquinho, já desde 2002, quando eu comecei a fazer o vôlei. Essa pandemia de racismo vem me perseguindo um tempo, já tem um tempinho, né? Outras situações que aconteceu na Rússia também, mas que a gente vai contar no decorrer da live, né? Então, esse é um assunto que já vem me entristecendo um pouquinho, já bastante. Marcele? Oi, gente, meu nome é Marcele, sou nascida e criada no Engenho da Rainha, só que atualmente eu moro em São Paulo, que a Confederação centraliza as meninas lá em São Paulo. E a gente mora numa área nobre, Morumbi, então diariamente eu sofro olhares por conta da onde eu moro e pela minha cor, que as pessoas não aceitam como a pessoa da minha cor mora num bairro nobre. Minha mãe é negra, nascida no Jacaré. Meu pai também é negro, porteiro, mas eu me orgulho muito de onde eu venho e de quem eu sou. Muito bom. Vocês ambos, né, têm histórias vitoriosas no esporte. E aí eu acredito que eu também posso falar que eu tenho histórias vitoriosas no esporte, mesmo como psicóloga, né? Eu acho que é bacana a gente poder compartilhar e estarmos os três aqui falando desse tema, debatendo, discutindo na nossa visão. Isso eu acho muito importante, né? Porque o que eu percebo muitas vezes, eu não sei se vocês vão pensar parecido ou não, mas aí não tem problema, é que muitas vezes, principalmente quando a gente vai discutir racismo, é muito o que o branco quer ouvir. É como se ele tivesse numa defasagem de conhecimento, tipo assim, tá bom, negro, vai lá, explica para mim o que é isso, né? E aí a gente Sim. acaba muitas vezes atendendo às necessidades deles. E aí eu acho que é legal nesse momento que nós três estamos reunidos, que a gente vai poder falar sobre o que a gente quiser, da maneira como a gente quiser, né? Então é o nosso espaço de protagonismo, são as nossas vozes, as nossas experiências, as nossas visões de mundo, né? Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente assuma o protagonismo e a gente ofereça a fala que a gente quer apresentar, né? Não somente uma fala só... Lógico que o sofrimento ele está muito presente, a gente vai falar disso, né? Mas muito mais do que o sofrimento, porque nós somos muito mais do que um povo que sofre, nós temos múltiplos talentos.
E aí eu acho que a branquitude, né, e, enfim, precisa entender isso o mais rápido possível para que o mundo funcione um pouco melhor. E aí, já que estamos nesse debate, né, eu queria ver assim, o que vocês pensam sobre o racismo, como é que ele atravessa a vida de vocês no esporte, e aí fiquem à vontade para vocês relatarem casos ou não, isso aí fica muito a critério de vocês, tá? Mas assim, como é que vocês Sim. percebem o racismo no esporte? Para mim é difícil até de falar, porque isso é uma coisa que acontece até diariamente aqui. Hoje eu moro na Zona Sul, porque meu trabalho está aqui, e às vezes presenciar cenas, ver cenas, né? Isso para mim é muito triste, muito. Eu não levo ao pé da letra, tá? Mas para mim é muito triste ver voltando da academia andando, uma camisa preta, sei lá, algo assim, ver duas pessoas atravessando a rua. Aí por eu estar vindo na calçada, isso acontece direto, toda vez que às vezes vou malhar, isso como é que se diz? A rotina, na verdade. Por eu estar morando ali, por eu estar ali, às vezes para eles parece que não é permitido isso, né? E isso são coisas que assim me entristece, mas depois eu meio que relevo, tento esquecer e é que segue. Mas isso é uma coisa que me chateia bastante, assim, lá no fundo mesmo. E eu fico me perguntando, cara, até onde isso vai, sabe? Até onde para mim isso é uma mega de uma grosseria que isso acontece. Isso é uma grosseria, cara, absurda. Tem uma coisa que é absurda, é isso. Em pleno século XXI, a gente está passando por isso até hoje, ainda. Acho que a pior parte para mim é isso. Já teve outros casos também, de casos piores, né? Mas que acho que a gente vai debater um pouco mais para frente. Mas essa parte para mim é a parte que mais me machuca, mais me dói também, sabe? Sim, é como se aquele lugar não fosse para você ocupar, né? As pessoas olham e falam assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você, né? Tá no lugar, nossa, aqui ele tá no lugar errado, gente. O que ele tá Exatamente. fazendo aqui? Eu falei, não, senhor, né? Tá no lugar errado. Eu posso, hoje eu estou aqui porque meu trabalho me permite eu estar aqui, porque eu sou ser humano igual você, porque eu trabalho igual você, então eu posso ficar aqui, sim. Então acho que quando algumas pessoas, não vou generalizar também, mas enquanto algumas pessoas não entenderem isso, né, acho que vai ficar muito difícil, vai ser muito complicado. Sim, exatamente. Marcelo? Como o Evandro falou, a questão de atravessar a rua, não sei se você precisou correr, né? Porque como eu vim do atletismo, eu precisava correr. Então, quando eu não tinha onde treinar, eu estava na rua. E as pessoas, às vezes, corriam para o lado oposto do meu, só porque eu estava correndo, ou atravessava a rua correndo. Eu falava, gente, só estou treinando. Por mais bem vestida que você esteja com roupa de treino, com tudo, as pessoas ainda assim ficam com medo de você só pela sua cor. Graças a Deus, eu nunca sofri esse tipo de racismo no rugby, mas eu já tive relatos de amigos meus que estavam jogando videogame no quarto e um grupo de garotos gritaram apartheid e fecharam a porta. Nossa, gente. Por ele ser o único na casa ter um videogame bom e ser negro. Gritaram apartheid e fecharam a porta. Então, não foi comigo, mas isso machuca como tivesse sido com a gente. Sim, e isso é tão cruel, né? Porque se a gente parar para pensar, né, ele se manifesta de formas muito veladas, assim, esse caso mais explícito desse seu amigo, né, das pessoas terem uma ação mais direta, né, ou uma agressão verbal, de chamar de macaco, ou sua feia, cabelo ruim, coisas do tipo, por as pessoas entenderem que isso não é socialmente aceito, elas seguram. Mas o racismo no Brasil ele se manifesta de uma forma muito velada, né? Vamos negar o racismo. E aí eu li um dado interessante, que é importante a gente compartilhar, que 97% dos brasileiros se compreende que existe racismo no Brasil. Então, as pessoas admitem, sim, realmente, 97% né, dos brasileiros percebe que existe o racismo. Mas só 3% se identifica como práticas ou atos racistas, né? Então, assim, a conta não fecha? Se as pessoas entendem que existe racismo e só 3% consegue se identificar nesse lugar, então onde é que ele está? Ele está em todo lugar, né? É nos olhares esquisitos,
é naquele estranhamento, é as pessoas se afastarem, é você entrar num espaço e aí vocês são atletas, mas as pessoas imaginam que vocês ocupem outras posições que não a de atleta de destaque. Então, Sim. você é auxiliar do auxiliar. Vocês já viveram, já presenciaram alguma situação assim parecida, das pessoas confundirem vocês com outras profissões ou outras coisas? Não, já presenciei num pódio, eu indo para um pódio na Rússia. Uhum. O ato de racismo, isso eu já presenciei. E a maioria dos casos de racismo, por incrível que pareça, até lá na Rússia, né? A grande maioria. E não foi diferente dessa vez. Em segundo, quando eu fui chamado para ir para o pódio, alguns imitando macacos, assim, mas, enfim, foram coisas assim. Aí teve polícia, porque meu técnico na época, deu queixa, levava para frente. Eu falei, cara, voltando amanhã para o Brasil, infelizmente a gente não tem como levar adiante, porque a gente tem que voltar para o nosso país, aí depois a gente pode mexer, não poder mais entrar no país, então assim, a gente não levar muito, mas isso foi uma coisa muito triste, cara. Já tinha passado por outras coisas, mas a grandiosidade que foi desse momento lá na Rússia foi muito grande, mexeu demais comigo. E o momento em que você era alguém que estava ali, né? Um pódio, que é o momento assim, ó, eu sou vencedor, eu tô aqui, eu fiz por merecer, eu conquistei, eu não tomei de ninguém, né? Eu conquistei. E as pessoas parecem que não aceitam, né? Isso dói muito. E aqui na Zona Sul também, eu posso estar até falando besteira, mas eu acho que o grande índice de racismo hoje no Rio de Janeiro, acho que é aqui na Zona Sul. Eu acho que é diariamente. Eu posso falar porque eu já moro aqui tem uns 8 anos e cara, é diariamente. E é duro, né? Porque exatamente, é um lugar nobre da cidade. E aí tem várias pessoas que vão assistir o vídeo depois, que eu imagino que o Rio de Janeiro seja bastante conhecido, mas é uma região nobre da cidade, com, enfim, as pessoas de alta classe social, mas que também compartilham espaço com pessoas de outras classes, né? Então tem muita gente que trabalha nesses espaços, tem as comunidades que normalmente tem até não seria bem uma brincadeira, né? Mas as pessoas costumam dizer assim, que é favela, comunidade é para estudioso, quem mora lá dentro é favela, né? Mas é como se exatamente você não pudesse ocupar aquele espaço e não fosse para você. Marcele, você já presenciou alguma situação assim também? Já. De ser confundida? Pode estar falando besteira, mas como o Evandro falou, em relação à Zona Sul, não é só no Rio. Eu moro na Zona Sul de São Paulo. Uma viatura da polícia já ficou parada esperando para ver se eu ia arrombar a porta de casa ou se eu ia entrar em casa, se eu tinha chave. Aí eu parei e fiquei olhando porque eu falei, gente, não é possível que isso está acontecendo. E realmente era aquilo. Quando eu peguei a chave e abri a porta, eles foram embora. Já estava com mais 3 amigos, atletas também, em Porto Alegre, sendo que um deles era branco. O policial pediu a identidade de todo mundo, menos desse único branco, ele não pediu identidade. Estávamos todos uniformizados, bonitinhos, mas só ele que não foi preciso pegar a identidade. Estava na porta do estádio, já assim, pediram a nossa identidade, a gente uniformizado, crachá, porque sempre pedem pra gente andar com crachá, por isso, e mesmo assim a gente foi pedir a identidade. Quando eu tô no uniforme, é menos pior, tem menos de racismo, que é Brasil, essas coisas todas. Quando eu tô com o uniforme, pelo menos, nunca passei essas coisas chatas, né, na verdade. Aqui pela Zona Sul, não. Mas, cara, eu queria saber, sabe, até onde está essa discriminação que as pessoas têm, sabe? O porquê que isso veio à tona somente agora, devido ao que aconteceu com o americano lá, sabe? Eu acho que a gente já teve casos piores aqui no Brasil, que poderia acontecer no passado, o que está acontecendo hoje. Porque essa discriminação de racismo já não vem só de agora. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, essa reformulação que está acontecendo agora, essa briga que nós estamos tendo agora pela nossa cor, acho que já poderia ter acontecido um pouco lá atrás. Nesse momento, né, e essas mobilizações, o Brasil agora tomando mais consciência, eu acredito que existem muitos grupos que militam por esses direitos já há bastante tempo, mas por essa mobilização nos Estados Unidos, né, e a gente acaba trazendo isso para cá também, isso é a origem do racismo estrutural.
né? Que é algo que orienta, que normatiza, que praticamente valida o racismo e faz com que ele se torne invisível. E aí é muito difícil também, eu percebo dessa forma, né, que quando vivemos num país muito racista, extremamente racista, até os próprios negros, por uma medida de proteção, de autodefesa, eles não se identificam tanto com a negritude. Porque ser vinculado à negritude representa que o seu cabelo vai ser chamado de ruim, que você vai ser chamado de macaco, que você é feio, que você não é bom, que você é violento, que você é perigoso e tudo mais. Então, eu percebo muitas vezes, né, isso aí não é uma coisa que somente a Daniela está falando, assim, existem alguns estudiosos que falam isso, que o brasileiro, né, de alguma maneira, ele praticamente precisa esconder as suas origens para poder ser aceito nesses espaços. Então, tanto é que essas opressões todos nós vivemos há muitos anos, né? E aí eu falo aqui nós, porque eu me considero também parte do grupo, e é isso mesmo. Mas quando você percebe que alguém toma coragem para falar, você fala, opa, peraí, eu também vivo isso. E aí outra pessoa fala, então de repente tem um monte de gente como você falando, e aí você se sente encorajado, porque o mecanismo ele é tão orquestrado, né? Uma coisa tão organizada, que quando a gente se vê nesse lugar, é como se fosse algo que só a gente percebesse, sabe? Eu, como terapeuta, às vezes percebo que algumas pessoas lidam racismo como distorção cognitiva. Por exemplo, isso é coisa da sua cabeça. Isso é uma impressão sua. Né? Não foi bem assim. Mas poxa, ele falou isso porque você é jovem. Não é porque você é negra, indígena. Não, e a gente sabe que não é. O Evandro está dizendo assim, todo dia em Copacabana, em todos os lugares, enfim, está ali presente. Marcelo também está falando. Então, é como se o uniforme, né, blindasse vocês, né, desses perigos. Qualquer coisa. Tirando o uniforme, então você é só mais um. Então, eu acho que a gente precisa ser valorizado com uniforme, sem uniforme, com cabelo azul, careca, com black, né? E isso Sim. é muito, muito importante. A gente se sentir encorajado para, peraí, isso não é uma questão que acontece só comigo. Todo mundo vivencia. Eu acho que quando a gente se une, a nossa voz ganha mais força, né? Quando acabar essa pandemia, quando diminuir essa parte de pandemia, eu acredito que possa vir eu acho que o brasileiro vai na consciência, assim, e pensar em algumas coisas antes de agir, antes de falar, principalmente no caso de racismo. E eu espero que melhore. Eu espero muito que melhore. Não só a parte racial, mas como em outras coisas também. Porque nós temos um país, nós somos de um país que não tem tsunami, não tem grandes coisas, não tem terremoto, não tem nada. Então, por que nós não podemos nos tornar um país de primeiro mundo? Sabe? Então, assim, acho que começando as básicas. O que é? O racismo. Depois isso, depois aquilo. Então, assim, a gente começando, a gente nos ajudando, quando você olhando para o lado, você vê uma pessoa branca, você estender a mão para essa pessoa, eu acho que a partir daí nos tornar um país melhor. Uhum, perfeito. Também não é só isso, né? Tipo, a gente vive isso não só no esporte, como uma simples ida ao shopping. Você está querendo passear Sim. com a sua família, você vai sofrer, não adianta. Às vezes as pessoas falam, você está se vitimizando. Não é isso, porque você não sofre, então você acha que quem tá passando por isso não tem que sofrer. Tem só que seguir a vida, né? Passar a página e achar que vai passar algum momento. Não vai passar, a gente tem que realmente falar e lutar por isso. Eu imagino que essa invisibilidade, né, dessa coisa do racismo não existe no Brasil, que foi muito cunhado aí no período da década de 60, até um pouco antes, né, com o mito da democracia racial. E isso é tão interessante, né, que tem uns estudos bacanas que informam que até no futebol, por exemplo, né, que falam do mito das três raças, da mistura do branco, do índio, do negro, que deu muito certo, e que o Brasil é um país muito pacífico e tudo mais. Só que quem escreveu isso, quem desenvolveu isso, né, e aí está muito presente no livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, é o lado de quem não vive a opressão. Então, para esse pessoal, os sociólogos, para eles estava tudo bem. Está tudo maravilhoso. Exatamente. Então, assim, não, mas somos um país amistoso e tudo mais, né? O Brasil, ele é essa ginga toda, porque essa mistura das raças e deu muito certo. E aí esse argumento foi utilizado
no período em que Portugal começou a adentrar os países africanos, né, nas colonizações e tudo mais. E aí, não, mas olha o exemplo do Brasil. Se a gente se misturar, e aí foi um projeto mesmo de embranquecimento, né, eugenia brasiliensis, que chamava, né, com a vinda dos imigrantes europeus e tal. Então, vamos misturar, vamos clarear a população e tal, e aí a gente vive pacificamente, com a mistura todo mundo se beneficia. Só que o povo que viveu oprimido ao longo desse tempo todo continua em sofrimento, né? Então, esse argumento foi até validado pela ciência. Então, as grandes pesquisas, agora não mais, né? Mas durante muito tempo se prevalecia a ideia de que não, o Brasil é um país amistoso, que não existe racismo e tudo mais. E aí, quando a gente começa a denunciar, não, peraí, racismo existe sim. Ele é estrutural, ele não é direto, muitas vezes, embora seja assim em alguns casos. Mas são os olhares, né? A dificuldade de acesso ao povo negro às universidades, aos bens culturais, porque muita gente fala do dinheiro, né? Ah, você pode comprar isso ou aquilo. Mas o capital cultural, e aí eu vejo todos nós, de uma certa forma, viemos da periferia, Baixada Fluminense, né, Zona Norte e tudo mais. Poxa, tem coisas que tem na Zona Sul, por exemplo, que a galera de Madureira, de Caxias, de Bangu, sabe-se lá onde, gostaria de curtir também. Mas por que isso não chega para a gente? Né? Então, não é que a população não queira literatura, não queira cinema, não queira obras de arte, mas é porque esses bens culturais não chegam para essa população. Isso também é racismo, né? Não é só uma relação direta. E aí, quando a gente não tem acesso a esses Eu vou bens falando bem da culturais... tem. Sim, fala. E tem gente, a gente fala, você está falando da gente da Zona Norte para conhecer as coisas aqui, mas tem muita gente que sai daqui também, vamos supor, uma coisa que eu já apresentei da Zona Sul, para comprar coisas de festa lá em Madureira, em Mercadão, essas coisas. Mas só que tem muita gente que não, mas só que eles não falam que eles foram lá comprar. Eles não falam lá comprar que foram fazer isso. Com vergonha, ou com medo de fulano, ciclano, de achar por ser branco, que não pode ir para lá. Isso rola, isso eu já presenciei, já muito isso também. E aí tem o samba, né? Vamos lá, Madureira, um reduto de samba aqui no Rio de Janeiro, né? O baile charme, eu acho que é legal a gente levar para esses pontos também, né? Me fala um pouco, Marcele, também da tua relação. Fala com essa... Baile charme, ele fica, nossa, fica lotado. E às vezes você vê uma pessoa branca e ela ainda acha ruim você achar que ela não deveria estar ali. Não é que ela não deveria estar ali, porque se fosse ao contrário, você não iria nem conseguir entrar nesse lugar. Sim. Como se estivesse rodeado por pessoas brancas, você não ia conseguir entrar. E aí, quando você... Eu já namorei um menino branco, meu noivo é branco, mas a família dele me aceita, mas tem pessoas que não aceitam a pessoa negra na família. Isso é o pior de tudo. Isso é muito ruim, a pessoa não te assumir por conta da sua cor. E é um processo tão difícil, né? Tem um livro chamado Tornar-se Negro, de uma psicanalista, que fala um pouco desse processo da gente se tornar, porque eu acredito também que tem muito a ver com isso, assim, a gente não querer ser reconhecido num lugar de desvantagem. E aí, porque é só atribuído a gente coisas negativas. Até o próprio termo, né, negro. Vamos lá, os termos que a gente conhece. Mercado negro, o que mais? Que é coisa ruim. Ovelha negra. Não é só o mercado. Ovelha negra, mercado negro. Né? Mas e a Marcele estava comentando agora em relação... Ela estava falando em relação ao baile charme, né? E eu já puxo minha sardinha um pouco mais pro samba, que é onde que eu gosto, né? Onde que eu me identifico. Eu tenho muitos amigos aqui na Zona Sul, muita gente, que eu tive o prazer de apartela, mas durante o caminho eu já falei, ó, lá balde de cerveja no chão, e dança, isso e aquilo. E falou, cara, eu nunca tinha conhecido, minha mãe nunca deixou eu vir para cá. Ou meu pai nunca deixou eu vir para aqui, que isso daqui é maravilhoso. E que hoje em dia vai até mais do que eu apresentei para ele. E olha só que bacana, assim, né?
Nossa, eu, assim, e por mim é uma felicidade muito grande que eu tive em fazer isso, porque foi a felicidade que eu vi dele curtindo aquilo dali, depois de uma certa idade, porque pai e mãe achavam, não deixava atravessar o túnel para lá, não deixava atravessar a barra para ir para outros lugares, e a pessoa foi comigo, foi, gostou, curtiu, ele se tornou portelense, e gosta da Portela, e vai nas feijoadas, e vai naquilo, e vai no samba, e vai mais do que ama. Então, assim, é um prazer que eu sinto de fazer essas pequenas, pode ser pequenas coisas, né? Para certas pessoas que se tornam grandes para ela. Né? Uma simples ida no samba, a pessoa ficou tão fissurada, tão gostou de ter vivido isso na vida. Uhum. E essa ponte é muito importante, né? E aí é dessa forma que a gente quebra os preconceitos. Porque se tem uma ideia de que é perigoso, de que não vai dar certo e tal, isso acontecia muito também. Eu quero compartilhar com vocês. Na época eu sou de Caxias, hoje eu moro em Belfort Roxo. Então, assim, não mudei muito de região, Uhum. mas eu estudava na Praia Vermelha, ali na Botafogo, né? E aí eu pegava 3 conduções e tal, trem lotado, Supervia. E aí, ok. Metrô, tudo que vocês podem imaginar. Eram 6 conduções por dia, todos os dias, para ir e voltar. E 3 para ir, 3 para voltar. E aí, às vezes, tinha uns trabalhos em grupo que tinha que fazer na faculdade e tal. E aí, boa parte, eu sou anti da política de cotas. Então, era uma universidade ainda é bastante, mas era mais elitista ainda do que é hoje, né? Universidade pública e tal. Então, só passava aquela galera daqueles colégios tradicionais no Rio, assim. Estudei, mas não passei. Aí, os pais dos colegas de turma não deixavam eles fazerem trabalho na minha casa, né? E assim, você é moradora da Baixada e tal, então você é miserável. Então você é pobre. Quando tinha enchente, todo mundo me ligava querendo saber se eu estava precisando de donativos. Eu dizia assim, oi, eu não estou precisando de nada não, gente. Muito obrigada pela preocupação. Mas era aquela coisa assim, depois do túnel, todo mundo é muito, muito coitadinho, muito pobrezinho, e a gente não tem nada para oferecer. Coitada dessas pessoas. Né? E não, isso que o Evandro está falando é muito importante. Tem muita potência nesses espaços. Tem muito talento, tem muita cultura, tem muita diversidade. E a gente precisa falar disso também, né? Isso que eu fiz, né, com um amigo meu, ele ficou na memória. A primeira vez que ele foi, ficou guardado na memória dele, porque foi uma das vezes que a gente mais nos divertimos, assim, que minha mãe também foi. Minha mãe gosta de samba demais, nos divertimos bastante, brincou bastante. Engraçado, quando a gente chegou assim, ele ficou, sei lá, uns 10 minutos olhando tudo assim, ó. E todo mundo se divertindo, brincando pra caramba e tal. E ele, cara, como que eu nunca curti isso, gostei disso tanto? Por que eu demorei tanto a gostar, a vir num berço do samba, que é Madureira e tudo mais? Porque eu escutei, lógico, você tem que escutar os pais, lógico, mas porque eu escutei tanto os meus pais e não curti algumas coisas. Eu perdi muito tempo, poderia vir para cá mais novo, como vocês vêm direto com a sua mãe e tudo mais. Eu falei, cara, mas são coisas da vida que acontecem, a gente não pode meter os pés pela mão. É tudo no seu tempo. Pra não falar que meio que preconceito, lógico, né? Tentando ser um educadinho. E é tudo no seu tempo mesmo, né? Fala, não sei. Daniele falou da escola, tem uma série que eu gosto muito de assistir, que é Todo Mundo Odeia o Chris. E na escola todo mundo sempre pergunta pra ele, mas vocês usam drogas? Não sei o quê. Sempre tem essa questão com ele. E eu, graças ao esporte, eu tive bolsa em colégios particulares durante o ensino médio e sempre me perguntavam, mas como é que é o baile da favela? E quando eu falava, eu nunca fui, as pessoas nunca acreditavam. Mas todo mundo perguntava, mas como é que é o baile na favela? Gente, é impressionante, né? Essa coisa do estereótipo, parece que assim, se você é negro ou vem de uma periferia, então você, né, essa coisa, a questão da estereotipia, dos preconceitos é um clássico, assim. Então, se você é preto, você tem que gostar de rap, de samba ou de funk, você não pode ser um intelectual. Tem que usar droga. Tem que usar droga, exatamente. Gente, não. Né? Como é que você se sentia nesse lugar, Marcele? Eu ria, porque eu falo, cara, não acredito que as pessoas estão perguntando isso. E eu tentava explicar realmente o que acontecia, que não era assim. Mas
nunca, ninguém ouvia, né? A verdade é essa, eles nunca ouvem, eles só acham que eles estão falando que tá certo e é isso. Agora, esses dias eu vi um vídeo de um comediante que ele falou que se ele visse uma pessoa branca na rua, ele ia correr pro outro lado. E eu fiquei pensando, tipo, realmente, se acontecer isso, nós vamos estar muito errados. Que isso nunca acontece com a gente, ninguém nunca corre. Eles começaram a querer inverter as coisas para ver se assim as pessoas abrem o olho para o que está acontecendo realmente há muito tempo, que não é até agora. Mas eu acho Vocês que já não ouviram deve ser alguém que vai acabar dividindo de novo os povos. A gente tanto lutou para acontecer, mas chega a ser Vocês um já pouco ouviram? engraçado, tão triste que é. Não, é terrível. Vocês já ouviram o termo racismo reverso, né? Aquela coisa assim. Sim. Ah, mas eu sou branco e também já sofri Sim. racismo. Vocês já ouviram isso algumas vezes para justificar? Tipo assim, ó, a gente tá no mesmo barco. Tá. No esporte vezes. isso acontece toda hora, né? Ah, eu coloquei uma trança e todo mundo me olhou feio, só porque eu estou de trança e sou branca. Eu acho que eu quero... É cada asneira que às vezes que a gente escuta, né, Marcelo, que chega, a gente ri para não deixar a pessoa mal, né? Então, Exato. a gente acaba rindo e para tentar mudar de assunto para a pessoa não ficar chata. Não continuar falando, né? E aí eu acho legal, assim, eu não sei se todo mundo, nós que somos negros, a gente escuta essas experiências, né, e passa por isso o tempo todo. Assim, mas eu sou branco e também sofri racismo lá não sei aonde e tal. As pessoas também me chamam de branquela azeda, né? O que normalmente se fala que é o tal do racismo reverso. Só que isso não é possível acontecer. E aí, pensando muito nessa imagem que a Marcele trouxe, né? Se a gente invertesse, eu vi numa mídia social dessas qualquer dia, acho que foi semana passada, né? Eles trocando, invertendo. Por que não é possível haver o racismo reverso? Porque a população branca teria que passar por pelo menos uns 400 anos de opressão, violência, teria que ser escravizada, né? Negado o direito a políticas públicas e, enfim, todo tipo de preconceito de forma sistemática e não pontual. Então, racismo estrutural, ele não é de mim para você, mas ele está na estrutura da sociedade. Isso teria que acontecer tudo de novo, né? De uma maneira, com uma outra etnia ou com outro grupo social, com outro grupo racial, para que a gente pudesse falar de racismo reverso. Então, assim, não existe esse argumento, mas é importante a gente falar para as pessoas, né? Ou eles mesmos buscarem o conhecimento, que eu acho que esse é legal, né? Porque senão a gente é cansativo a gente ficar falando toda hora, né? A gente falando para eles, né? Não vai beneficiar tanto a eles, então eles procuram. Exatamente. E isso também no esporte, eu acabei, quando aconteceu aquela opressão com o negro lá nos Estados Unidos, eu comecei a ler mais ainda em relação sobre o meu esporte, né? A me aprofundar um pouquinho mais. E eu estava lendo, né, como eu comentei com o Alberto mais cedo, que eu sou o único negro campeão do mundo. Nossa. No vôlei de praia. Nenhuma pessoa, mas nem país africano, nem nada. Falei, gente, não é possível isso. Tem alguma coisa errada, né? Não, isso daqui é alguma pegadinha, alguma brincadeira. Que não tem como. Se eu fosse medalhista olímpico, espero que seja no ano que vem, eu sou o segundo medalhista olímpico negro. De todas as Olimpíadas. Eu falei, gente, o que é isso? Não é possível isso. Não tem cabimento isso. Exato, não faz sentido. Gente, onde que tá o povo negro nisso? Onde que eles ficam nisso, gente? Sim, eu fui o primeiro do mundo. Primeiro negro campeão do mundo, isso? Como assim? Não tem como falar, isso daqui é mentira. Não, é impressionante, né? Porque se a gente for pegar pelo menos só a população brasileira, né, 54% da população, né, é preta ou parda. E por quê? Porque só tem o Evandro, né? Por que em outras modalidades, e aí vem aquela história, né, do preto único, que a Djamila Ribeiro fala muito, né? E aí eu imagino que vocês também já devam ter passado por essas experiências. O Evandro, vou pegar o caso dele, que ele está trazendo essa ideia, né, de ser o único campeão mundial negro. Isso é uma coisa assim, muito marcante, emblemática, para a gente discutir a questão. E aí, se a gente para pensar, muita gente, às vezes, se ancora na gente para esconder ali as características do racismo, né? Então, tipo assim, não, mas eu não sou racista. Eu sou amiga do Evandro, eu sou amigo do Evandro. Olha as caras, gente. Esse é o pior de todos. Eu sabia!
Nossa, esse Não daí é o é? pior de todos. Esse daí é o pior Sim, de todos. Pelo menos sim, pra mim. nossa. Uhum. Porque como Acho que para você, todo os mundo. únicos, né, É, o fato de ocupar esses espaços, de nós sermos muitas vezes os únicos, as pessoas se apoiam, se ancoram e justificam assim, não, mas a gente não é racista, tem até um negro na minha comissão técnica. Opa, sei, né? Não, mas olha só, a gente aqui, o nosso atleta, ele é negro, né? Tem a Marcele e tal, ela vem aqui para casa, a gente sai juntas e tal. Então, a Djamila sempre fala assim, da justificativa do não racismo, usando esse argumento do preto único, né? Então, entre os debates, assim, que nós não sejamos, né, o preto único ou que as pessoas não se ancorem na gente para justificar ou esconder o racismo que elas têm. Né? Isso é muito comum, né, gente? Muito. Eu tenho um amigo que ele não quis levar os pais dele na casa onde a gente mora por conta que a mãe dele é racista. Caramba. Ele reconhece isso e ele falou, cara, eu não vou trazer ela aqui porque eu acho que você não merece passar por isso. Nossa, Eu falei pra ele, pode trazer. Uhum. Traz, vamos conversar, ué. Ela, isso é sua mãe, vergonhoso, né? sua mãe e seu Nossa. pai traz. Nossa, cara. Ele ficou o jantar inteiro com a cara vermelha, com muita vergonha do que estava acontecendo no jantar. Uhum. Isso é tão violento, né, gente? Ela foi falar de um amigo dele de infância e ele já tinha me falado desse amigo e ela não quis falar que o rapaz era negro, que ele era preto. Ela falou, ele é um pouquinho mais escurinho. Eu falei, mais escurinho. Tá bom. Eu acho engraçado a forma que eles tentam, a forma que eles tentam falar, buscar outra forma de falar para não falar negro, ou preto, Isso. mais escurinho, mais... Ah, gente, olha, assim, cara, na boa, isso para mim é a coisa mais ridícula, assim, sabe? Para mim, me revolta demais. Tu faz um jantar para uma família, onde que a família nossa, é demais para mim, sinceramente. Cansativo, né? Nossa, Cansativo, demais, demais. cansativo. Porque você vai estar o tempo todo ali, né, pisando em ovos e tal, e chega, né? Já deu, vamos lá, vamos usar o linguajar popular, né? Que É, já deu, né, pô. pessoal? Pô. Tem uma outra coisa que eu acho que acontece muito, né, com muita frequência, é esse critério da passabilidade baseado no tom da pele, né? Então, assim, os efeitos do colorismo. Então, os negros de pele escura, da pele mais escura, têm menos passabilidade, ou seja, eles causam mais estranheza. Então, assim, né? Evandro tá aí com a pele escura e tal, campeão, cara multicampeão. E aí, opa, caramba. De repente, se o Evandro é mais mulato e tal, não, mas ele é moreninho. E aí as pessoas meio que aceitam mais e tudo bem. E aí tem aquela coisa da textura do cabelo e tal, papapá. Então tem muito isso, assim, eles meio que te aceitam um pouco mais, porque dependendo do tom da tua pele. Aqui no Brasil funciona muito assim, nos Estados Unidos o critério é outro, né? Uma única gota. Né? Que se você tem um ancestral negro, você é negro e acabou. Se você tem a pele clara ou escura, não importa. No Brasil a gente ainda tem isso, né? Do negro, mas é pardinho, é moreninho. Eu li uma matéria que saiu, eu não sei se é verdade, mas dizem que a população no Brasil é mais cor negra do que branca. Né? E nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é mais branca do que negra. Algo assim. São 12% só. Então, se nós somos negros, a maior parte aqui no Brasil, gente, até quando a gente... Imagina se todos os negros se revoltassem com os brancos. Sim. Começassem a fazer a mesma coisa que os brancos fazem. Imagine a bagunça que ia ser no nosso país. Nossa. A gente não quer revanche, né? Nem vingança, a gente só quer igualdade. Não queremos guerra, só para constar. Não, lógico, não é guerra. Mas a gente só quer o que é nosso por direito. Claro. Ponto. Melhor ou pior vai ser na consequência do seu trabalho. Se você estudar mal, você vai ser melhor. Se você estudar menos, você vai ser... Se eu treinar mais, eu vou ser melhor. Se eu treinar menos, eu não vou conseguir a mesma coisa que você está conseguindo. Né? Então, assim, é o que eu falo. Imagina se revoltassem assim,
vamos supor, se revoltasse e começasse a brigalhar, imagina, de negros e brancos. Vamos tomar na marra agora, né? Uhum. Exatamente. Olha que nós somos a maior parte ainda. Somos a maior parte e sofremos mais ainda. Eu falei, gente, como assim? Tem uma conta aí que não bate, né? Porque consciência é algo que se desenvolve, né? E aí tem muitos negros que têm medo, que se sentem acuados, porque podem perder o emprego. Nós sabemos aqui que se a gente sai se expondo, né, colocando carão e falando e tal, já é difícil da gente entrar. Então, tem muita gente que ainda sente essa insegurança. Então, para isso funcionar de uma maneira mais igualitária, a gente deveria ter acesso às mesmas oportunidades. A gente não quer entrar e ocupar os lugares e ficar na frente dos brancos. Não, a gente só quer ter as mesmas condições de competição, igualdade. É só isso. Né? Só isso. Exato. Poder ser julgado pelo que tem, né? Não pelo que é, pela cor. Sim. Outro ponto também que me chateia demais. E por que a profissão de negro tem que ser diarista, faxineira? Por que isso? Exato. Por que não pode ser? E por que não pode ser um dono de uma, sei lá, de uma empresa? Porque ele não estudou igual você para ser? Uhum. Ele não fez a mesma faculdade que você? Mas só que o que acontece? Você está brigando com ele ali, ó. Tá vocês dois ali, ó. Se ele estudar um pouquinho mais, ele vai, filho. E não tem essa. É aquele velho ditado. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você pede, que Deus pode te dar. Aquela pessoa negra pediu, estudou, fez por onde conseguiu. Uhum. É isso. Então, assim, você tem que aceitar. Não foi dado, ninguém quis dar para ele. A história mais bacana que eu tava, aquela do rapaz que vende água no sinal, que abriu várias franquias de uma água que eu esqueci o nome da água dele. Ele vende água no sinal, ele criou um rótulo a um negro que vende água no sinal. Ele vende água e criou um rótulo da marca da água dele. Hoje em dia, brasileiros bota a água dele para o mundo todo. Em menos de 4 anos, 5 anos, o cara ficou milionário. Mas sempre a água que ele vendia no sinal, aí ele começou a produzir mais, levar para o sinal. Hoje em dia o cara está milionário, abriu uma fábrica, eu esqueci o nome, depois eu até mando para o Alberto. Hoje o cara expandiu uma marca dele tão grande, está estudando, porque ele não estudava, ele era analfabeto, botou pessoas negras, só trabalha negra na empresa dele, porque ele no sinal ele foi muito discriminado, porque ele vendia água em Copacabana e na fábrica dele, não porque ele é racista, mas porque ele só queria essas pessoas de baixa renda, botou pessoas de baixa renda que são formadas em alguma coisa, administração, essas coisas, para trabalhar para ele. E hoje em dia a empresa dele de água é uma das melhores empresas que tem no Brasil. No Brasil, no mundo ainda não. Como é que pode, né? Maravilha. E é essa coisa, né, da oportunidade. Eu ia falar, Marcelo? No Instagram se perguntando quantas pessoas negras tem no topo da sua empresa. Onde você trabalha. Eu fiquei pensando, falei, pois é. Porque eles, por mais que você seja capacitado, e aí se a gente for olhar os dados, né, a nossa população ela ainda é a mais vulnerável. Se for falar do índice de violência, nós estamos liderando. Do analfabetismo, estamos lá e tudo mais. E aí, mas por outro lado, se a gente oferece as igualdades de condições, quanto talento o Brasil, aí a gente vai falar especificamente do Brasil, quanto talento o Brasil não está perdendo por falta de oportunidade? Né? Não é possível que desses 54%, né, de negros no Brasil não tenham gênios, não tenham pessoas, grandes atletas, não tenham grandes empreendedores, grandes professores, empresários, enfim, de diversas profissões. Mas muitas pessoas nunca sequer vão desenvolver o talento porque não vai ser dada a oportunidade. Então, assim, no lugar de mulher negra também, que ocupa a academia, né, de professora e tal, sempre muito. Eu tenho um rosto, agora não tanto assim, né? Mas eu já tive um rosto bem mais jovial. A gente vira mãe, a gente fica mais cansado. Mas passa assim, você é novinha, ainda dá para passar. E às vezes quando eu entrava na faculdade, né, na sala dos professores, tinha professor que abria a porta e dizia assim: você quer falar com quem? Não quero falar com ninguém, eu sou a professora, né? Tipo, dá licença. E aí aquela coisa, né, de você entrar aqui
Eu tenho um temperamento, né, que eu não sou uma pessoa muito agressiva. Até poderia ser, tem horas que eu fico querendo ser mais agressiva, mas não é muito do meu perfil. Mas e aí eu levo aqui, ó, tipo, vai ter que me engolir do meu jeitinho, né, com essa vozinha aqui mansa e tal, mas eu falo o que eu quero. E aí, em outros momentos, assim, trabalhando como aí vamos falar, como comissão técnica, né, no máximo, com todo respeito à profissão, no máximo eu sou assistente social. Né? É assim, a psicóloga, opa, peraí, quem é aquela menina ali? É alguém do staff, ou é a fotógrafa, ou é sei lá o quê, mas a psicóloga não, porque essa é uma profissão ainda de elite. Então, como assim você está ocupando aquele espaço? Então, quanta gente, né? E aí, às vezes, você chega no lugar, pedem as suas credenciais, perguntam de onde você é e tal. Quando você está de uniforme, você passa com mais facilidade. Mas até aquela coisa... E uma coisa, gente, que aí vocês estão falando das experiências de vocês enquanto atletas, eu vou falar da minha trabalhando com esporte, né? A minha opinião, poxa, também é estudada, né? A gente busca... A minha vida é estudar psicologia do esporte e psicoterapia. Então, eu estou aqui, estou estudando, me considero uma pessoa bastante estudiosa. E aí, às vezes, eu vou levantar um ponto de vista para a comissão técnica. Isso, eu já trabalhei com diversas modalidades, tá, gente? Vôlei de praia, nado sincronizado, futebol, saltos ornamentais, enfim, patinação, blá, 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 e por aí vai. E aí, às vezes, você vai levantar ali o teu posicionamento como profissional, né, a tua avaliação técnica, e aí vem alguém da comissão e fala assim, não sei, vou pensar bem, não senti firmeza na sua fala. Aí, não, mas sabe por quê? É porque a outra psicóloga de uma outra equipe, em outro momento, vão sempre duvidar da sua afirmação. Então, isso é recorrente. Né? Então, eventualmente, às vezes eu apresento e tal, porque eu sei o que eu estou falando, eu apresento os dados de onde saiu aquela pesquisa, o porquê, olha, isso foi levantado no congresso tal, no último ano, as atuais pesquisas caminham para essa direção, e isso e aquilo, e papapá, mas aí no final vem alguém da comissão que olha e fala assim, não sei não, porque eu andei perguntando para uma outra profissional ou para um outro profissional de psicologia, aí você vai olhar, é o branco. Né? O meu saber que é tão equiparado, assim. Às vezes você está até na frente, de repente esse profissional que está sendo consultado, ele está defasado. Mas a opinião dele vai valer mais porque ele é branco ou porque ele mora em outro lugar. Então, essa coisa do endereço conta muito, né? De onde você é. Né? Qual é o teu CEP? Você mora numa região nobre? Não. Então, não sei se ela é boa o suficiente. Né? O fato de ser mulher também tem um peso grande, né? E aí eu acho que o Marcelo, talvez até o próprio Evandro considere isso, né? E o fato de ser negro, tem muito. Gente, isso faz toda a diferença. Questão salarial, então, por que a gente recebe menos? Exato. Com a mesma qualificação, a qualificação superior. Mas você está sempre num lugar assim, não sei. O saber preto é um saber que desperta dúvida nas pessoas. As pessoas não sentem firmeza no que a gente está falando, mesmo que nós estejamos falando de algo contundente, com provas, enfim. Né? E aí eu não sei, vocês como atletas, como é que vocês percebem isso? Eu estou falando aqui do lugar de uma profissional de psicologia dentro de comissões técnicas e aí ao longo da minha vida. Né? São 12, 13 anos trabalhando nisso. Vocês como atletas, vocês se percebem validados? Assim, a opinião de vocês é ouvida? Entre os colegas de equipe? Como é que é isso? Não, assim, eu posso falar porque eu tenho 11 pessoas trabalhando comigo, né? Na verdade, com a minha dupla. Mas entre eles negros, pardos, gordos e magros, né? Então é uma variação bem... né? Mas eles sempre me escutam bastante. A gente sempre tem reuniões para chegar num denominador final, né? Então não é só escutar e tipo, tá bom, deu. Não, eles escutam. Já é diferente quando a gente tem alguma reunião com o patrocinador. É uma parada já completamente diferente, que é um pouco mais difícil. Eles me perguntam de onde que eu venho, de onde que eu sou, onde que eu moro. Porque começa onde que eu fui nascido e criado, para depois onde que eu moro. E aí para tentar amenizar um pouquinho, né? Porque não posso falar. Se eu falar que sou nascido e criado de Madureira, falar que moro em Madureira, aí pega mal, outros né? 500. Pega mal. Pega mal. Como é que pode, né? Eu também não posso reclamar muito, porque exatamente. graças a nosso Nelson Mandela, que
não sei se vocês assistiram um filme que ele tenta unir os dois povos, o negro e o branco, para poder jogar a final da Copa do Mundo de rugby. E a gente tem, no rugby, a gente trata muito de respeito no rugby, tratar as pessoas iguais. O rugby a gente fala que é uma família, então a gente é bastante ouvido. Isso eu não posso reclamar, mas o Evandro falou de patrocínio. Imagina. Patrocínio individual para uma pessoa negra é muito difícil. Eu fazia atletismo, né, um esporte individual, e era melhor do que a atleta branca, e ela conseguia arranjar patrocínio ou não. Isso é muito doído, gente. Como que isso acontecia? E a gente sabe que aí as pessoas levam a imagem, falam, o cabelo dela é mais bonito do que o seu, o nariz dela é mais fino que o seu. Mas e o resultado, não importa aí? Sim. Eles usam um termo assim de um rosto comercial, né? Que vende mais. Eu já ouvi esse termo. Nossa, mas fulano tem um rosto tão comercial e tal, as pessoas... Sim. E aí, ai, gente, isso é muito complexo, porque aí ou associam o negro à imagem do macho viril, né? Que tem que ser o fortão e tal, não sei o quê, ou a mulata tipo exportação, assim, que é sensualizada, né, que vem atrair os gringos e tudo mais. Então, nem nisso os nossos corpos são respeitados, né? Se você não tem esse padrão... Eu numa reunião com a patrocinadora, já levantei da mesa e fui embora, devido a isso. Na verdade, a gente nem chegou a fechar o patrocínio, na verdade, né? A gente estava comentando, argumentando, né? Aí o rapaz foi lá, deu a primeira, estudei, continuamos, aí falou a segunda, aí eu já respondi, aí na terceira eu falei, olha só, Ed, que é o técnico, junto com uma outra menina que corre atrás de patrocínio, pô, pra mim já deu, vambora, porque eu não tô passando fome, não tô pedindo esmola, e pra mim isso já deu já. Sim. E eles perceberam, fecharam junto comigo e fomos embora. É isso, né? A gente não é obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês, assim, que me ocorreu, e eu não sei se vocês também percebem dessa forma. Como já virou um encontrão aqui, um bate-papo, então vamos por aí. Que às vezes eu acho que flui melhor assim do que se for, né, uma coisa eu tenho um jeito mais... eu tenho aqui mais ou menos uma pautazinha, mas eu gosto das coisas mais fluidas. Eu não sei se vocês percebem, né, na branquitude, de uma maneira geral, um certo fetiche ao ouvirem os nossos sofrimentos, assim, sabe? Parece aquela coisa assim de... Ai, nossa, como o negro sofre, né? Coitados deles, e não sei o que e tal. Parece que tem ali uma certa coisa de... É um fetiche, uma satisfação de ouvir histórias tristes, para justamente olhar e falar assim, ai, que bom que eu não passo por isso, né? Eu vou aqui... exatamente. Eu vou botar aqui o Black Lives Matter, vou colocar aqui o meu post, né, para praticamente ganhar um selo na testa de que eu não sou racista, e aí as pessoas vão gostar de mim. Eu vou me ancorar no meu preto único aqui. Se eu tenho uma amiga, eu vou postar uma foto com a minha amiga que é pretinha, meu amigo que é pretinho, e tá tudo certo, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente discutir essas coisas todas que nós sofremos, o sistema de opressão, mas a gente também precisa mostrar para eles que nós temos muito a oferecer em talento, em qualidade, em arte. Vocês percebem esse fetiche também deles quererem ouvir o nosso sofrimento e ficarem assim, ai, gente, coitados, como eles sofrem. Em 2015 aconteceu isso comigo, né? Em 2015 eu gravei uma matéria para uma emissora, que não vou citar o nome, e queria ver o lado de onde nasceu o Evandro. E eu falei, cara, eu não queria muito falar disso. Porque eu não quero que todo mundo conheça o Evandro, que foi nascido e criado em Madureira, e que pegava o ônibus, e que almoçava dentro do ônibus. Não, eu não quero isso. Esse foi um passado que me pertence e pertence a algumas pessoas que estão comigo hoje, que é minha mãe, minha esposa, então, que pertence a elas. Eu não quero que todo mundo me conheça como o Evandro pobre coitado. Como a Marcele pobre coitado. Não. Quero que todo mundo conheça a gente como o Evandro, que foi campeão mundial. O Evandro, que se Deus quiser, vai ser campeão olímpico. Então, assim, eu quero isso. Mas assim, vai ser
complicado por causa disso. Pô, tão complicado para você, pior para mim. Beijo. Aí tornou... Aí, não, mas aí depois disso, aí se tornou... Aí veio o Evandro que é grosso, o Evandro que é isso, porque subiu de vida, porque Subiu a tá assim, cabeça, porque né? tá assado, aí subiu a cabeça. Cara, que minha mãe, minha irmã e minha esposa me conhecem, então tá tranquilo, então tá bom pra caramba. Meus amigos também são as pessoas que podem me ajudar. Marcelo. A gente tem vergonha do passado, né? Porque a gente não precisa ficar falando dele, porque em alguma parte isso machucou na gente e a gente sabe que a gente não precisa mais disso, que a gente tá querendo coisas melhores pra frente, então vamos falar disso. Exatamente. Eu, até hoje no Viva, às vezes, quando vira e mexe com algum amigo me manda. Aparece que eu fiz uma matéria também, mas só que foi para mãe do meu ex-parceiro, né? Que ela trabalhou no Viva e queria contar um pouquinho da minha história antes que eu comecei e tudo mais. Foi bem bacana. Aí todo mundo, pô, mandando mensagem no Instagram, pô, tá, história de vida bem bacana, pô, parabéns e tudo mais, essas coisas todas. Mas no parabéns pela vida sofrida aqui, não, e não pelo que eu sou hoje. Gente. É aquela coisa, né? Ai, gente. Não tô, mano, aquele lá foi um aprendizado muito grande. É o que eu falo hoje em dia para mim, eu vou completar 30 anos agora, e tudo para mim é aprendizado na minha vida. Tudo isso é aprendizado. O que eu passei foi muito grande, que eu vivi, nunca me esqueço do que eu vi, porque só eu passei aquilo, né? E eu cresci muito com aquilo. Como a Marcele também cresceu muito com a dificuldade que ela teve, né? Mas, assim, a partir de certo momento, de certo ponto da nossa carreira, a gente não quer mais ser conhecido como o Evandro Marcelo Pobre Coitado. A gente quer ser conhecido como a Marcele, que vai para a Olimpíada 2021, Evandro, que vai para a Olimpíada 2020. Então, assim, a gente quer assim, entendeu? Porque vocês conquistaram isso, né? E aí, uma palavra que é muito atribuída a nós, eles usam como adjetivo, no entendimento deles muitas vezes estão elogiando e tal, mas eu particularmente, não me chamem de guerreira, por favor. Quem está assistindo, não fala que eu sou guerreira, porque guerreiro é aquele que vive guerreando em guerra. E não é legal viver guerreando, a gente só quer viver na nossa plenitude, com todas as nossas características, potencialidades. Isso que Evandro e Marcele trazem é muito importante, né? O que vocês conquistaram? Quanto de talento vocês não têm para inspirar outras pessoas, né? Essa coisa da superação. Ai, nossa, coitado, né? Você se superou, você é um guerreiro. Vocês já foram chamados de guerreiros? Muito. Eu sou chamado mais de guerreiro por tudo que eu passei do que hoje. Sim. Exatamente. Parece que esse negócio não desgruda, né? A gente quer alcançar assim, ó, agora eu sou multicampeão, agora eu sou uma atleta olímpica, agora eu tô ali, né? Eu tô no topo, cheguei, mas as pessoas não conseguem enxergar, né, a nossa dimensão dessa forma. Eles querem sempre olhar para trás e falar assim, não, mas ele veio de origem humilde. Gente, não, olha só. Estamos aqui, ó, estamos no topo, chegamos. É bem isso, ainda falam que mulher ainda mais que é guerreira porque não teve filho e tá conseguindo levar a vida dela. Exatamente. Ninguém fala que eu sou guerreiro por ter virado um jogo. Ninguém fala que eu sou ganho o Mundial. Eu sou guerreiro porque das coisas que eu passei, sabe? Então, assim, fui guerreiro? Fui, beleza. Mas acabou, passou. Quero seguir agora um jogo difícil que eu tava perdendo, depois virei. Então, assim, quero ser guerreiro agora sim. Exato. E aí, já que vocês, né, são essas pessoas que conseguiram, né, são atletas bem-sucedidos nas carreiras de vocês, ambos representando o Brasil, e isso é muito importante, né, porque é o propósito de vocês, o desejo de vocês sendo alcançado. Né? Como é ser um negro bem-sucedido na visão de vocês, na percepção de vocês? Um atleta negro bem-sucedido, como é que é isso? Olha, na minha concepção, eu sou bem-sucedido, mas eu nunca perdi a minha origem. Eu nunca fui, por eu estar morando hoje na Zona Sul, né, não é porque eu sou bem-sucedido. Não, é porque eu me aqui, eu malho aqui, a minha psicóloga, o consultório é aqui, então minha vida está toda aqui. Não tem como eu morar em Madureira e treinar em Ipanema. Aí fica, é uma coisa meio que não tem como. Vou passar mais tempo no trânsito ou em condução do que
descansando, que descanso também faz parte do seu treino, né? Então, assim, eu sou muito pé no chão, minha família é muito pé no chão, então eu gosto de estar sempre vendo onde que eu fui nascido e criado em Madureira, eu gosto de estar com meus amigos de lá, quando dá, eu passo o final de semana lá, né? Então, assim, ser bem-sucedido para mim hoje em dia é ser quem eu sou. Uhum. Perfeito. Né? Então, para mim, o ser bem-sucedido do meu ponto é esse. Eu percebi que eu estava sendo bem-sucedida não tem nem muito tempo. Foi quando a gente fez um challenge, eu e minhas amigas, todas mulheres pretas, atletas, a gente fez um challenge com a roupa de treino, depois bem vestida, assim, arrumada, como se fosse sair. E algumas delas são do atletismo, e uma menina do interior de Minas Gerais me mandou uma mensagem falando que ficou muito feliz por eu mostrar quem eu sou, que eu sou uma mulher preta, cabelo black, sim, e vou usar um batom vermelho, sim. E aí, quando ela mandou essa mensagem, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô conseguindo incentivar outras meninas a fazer a mesma coisa só porque eu postei um vídeo. Uhum. Outras mulheres negras, atletas que estão iniciando, se espelharem em mim, e isso me fez ficar muito feliz. Porque as pessoas falam que elas não devem fazer isso, porque elas devem trabalhar para poder sustentar a família, ajudar a família, e elas estão correndo atrás do sonho delas através do esporte. E elas falam que eu consegui, então elas também conseguem. Nossa, fiquei muito feliz quando eu vi isso. Nossa, de arrepiar, né? Isso seria o verdadeiro empoderamento, né? De você estar onde você quer estar. Não porque alguém diz que, por exemplo, para ser bem-sucedido, e aí eu vou usar um exemplo aqui, como vocês todos são do Rio, mas sei lá, para você ser bem-sucedida, você tem que morar numa mansão de não sei quantos milhões na Barra da Tijuca. Não, não é isso? Ser bem-sucedido é fazer o que se quer, se assumir como se é de verdade, na sua autenticidade, com todo o seu talento, com todo o seu potencial, usar seu batom vermelho, ir para Madureira quando quiser, curtir o samba quando quiser, é poder fazer escolhas e ocupar o espaço que você quiser ocupar. Sim, exatamente, exatamente. Não que eu não vá curtir aqui, né? Aqui na Zona Sul, eu curto, gosto de pegar, apesar de eu viver na praia todo dia, mas eu gosto de ir pra praia no final de semana com a minha esposa, de ir num barzinho, encontrar com os amigos aqui na Zona Sul. Eu gosto disso também. Hoje eu sou bem sucedido, mas eu sou ser humano também, gosto de fazer minhas coisas, tenho minhas vontades. Não é porque eu sou Evandro, campeão de algumas coisas, que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Não é isso. Eu vou pro barzinho, vou curtir minha praia, vou no sambinha, curto lá um pouco na Madureira, como curto aqui também. Isso, é assumir, né, aquilo que a gente tem de característica e de desejo. Né? Se tiver que dar uma opinião, seja uma opinião técnica, seja uma opinião como atleta, ocupar o espaço que você quiser ocupar sem constrangimento, né? O pódio, que eu acho que para vocês é o lugar de maior, né, importância, e aí não necessariamente no primeiro lugar, mas você está ali, né, como um vencedor, eu acho que isso é muito importante, né? Você não se sentir verdade, um impostor, né? Tipo assim, eu não deveria estar aqui, os olhares. Não, esse aqui é o meu lugar porque eu conquistei. Na verdade, nesse assunto tem dois lados, né? Tem um lado da pessoa te ver e falar, caraca, olha o Evandro ali, cara, olha a Marcele ali, cara. Eles estavam jogando ontem, estão aqui hoje curtindo com os amigos, cara. Tem esse lado de fã. Lado de só ver a pessoa pela TV e a pessoa tá ali, tipo, caraca, que isso, cara? E tem o outro lado também, como a gente estava conversando. Sim, né? Da representatividade e tudo mais. Exatamente. Isso é muito legal, né? Marcele falou e me veio isso também com o tempo, pelo fato de como todos vocês, né? A gente que quer alguma coisa, a gente corre atrás. Vocês no esporte, eu lá na psicologia, estudando e tal. E aí, isso caiu a ficha para mim uns 3 anos, numa sala, numa turma, com os alunos de psicologia. E aí, uma aluna de Nilópolis, num dia desses, num desses eventos que a gente participava, eu sabia que ela era de Nilópolis. Eu falei assim: eu vou para a Dutra, entra aí no carro que eu te deixo em algum lugar. Né? E aí, ela conversando e tal, e nesse dia ela falou para mim assim: professora, naquele dia, no primeiro dia de aula da senhora aqui, foi meu primeiro dia de aula naquela universidade,
Eu olhei e vi assim, falei assim, gente, mãe! Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, tem uma professora na faculdade que é igual a mim, mãe, o cabelo dela é igual ao meu, a pele dela é igual à minha, e ela mora na Baixada igual a gente. Mãe, se ela chegou, eu também posso. Gente, naquele dia, ela me contando no carro, aí eu comecei a me tremer toda, e eu sou bem, né, Começou a sensível. chorar, certeza. Óbvio. Mas eu me emocionei porque eu não tinha essa dimensão, né? Para mim, eu era apenas alguém correndo atrás dos meus sonhos e tudo mais. E aí, depois dessa aluna, vieram tantos outros, né? Alunos bolsistas, eu dava aula numa universidade privada. E aí muitos, olha, eu sou bolsista, eu tô aqui, mas, poxa, eu sempre quis puxar tua matéria, porque você é gente que nem a gente, e aí eu quero ser como você. E eu falei assim, gente, mas eu não sou nada. Mas essa coisa desse lugar, né? Que a gente ocupa e que a gente inspira tanta gente. Então, eu acho isso muito legal. E Porque que a gente não seja os únicos, né, nos nossos espaços, que eu não seja a única psicóloga preta no esporte, né, que o Evandro não seja o único campeão olímpico preto no Brasil, né, que você, Marcele, não seja uma das únicas negras, né, na tua modalidade é um pouco diferente, né, que eu acho que tem um quantitativo um pouco maior. Mas essa coisa da representatividade, assim, que tantas Marceles também não apareçam, né? E tantas meninas se espelhem na sua história e falem, pô, se ela conseguiu chegar na seleção, também posso, né? Lá fora, sim, mas aqui no Brasil ainda é um esporte muito praticado por pessoas com condições mais favoráveis do que a das pessoas negras, né? Eu venho de um clube aqui no Rio de Janeiro que ele era centralizado em Botafogo. Então, nós éramos 3 pessoas negras no time. Sim. Mas eu não tenho do que reclamar porque o presidente do time nosso, ele amava a gente. Porque ele falava, como é que pode de comunidade sair tantos talentos assim? Ué. E eram as 3 pessoas e que meio que carregava o time, porque não sei qual. Ele falava, não entendo. Ele é francês e falava, não entendo. Mas das comunidades saem tantos talentos. E ele montou polos em comunidades do Rio de Janeiro para poder pegar mais talentos. Sim. Aí ele falou, como é que eu faço para conseguir mais pessoas? Eu falei, só você incentivar. Incentive pessoas negras que você vai ter ótimos resultados. Sim. Esses dias uma amiga minha postou um vídeo dela se maquiando e eu compartilhei. Botei, olha essa beldade. Ela falou, nossa, muito obrigada. Eu falei, por quê? Só compartilhei, não custa nada. Eu vou estar pessoas vão te ver porque eu compartilhei isso e não me custa nada. Ela falou, cara, queria que mais pessoas pensassem como você. Eu falei, mas é de graça. Sim. Mas aí que tá o problema. Compartilhar um negócio é de graça, gente. Aí que tá o problema. Pessoas pensarem um pouco igual a gente. Pessoas estenderem a mão igual a gente. E aí, o que vocês acham, né, assim, pra gente ir pensando aqui nos desdobramentos, né, dessa nossa conversa? O que vocês pensam? Que ações... E aí eu estou usando o termo branquitude porque a gente não pode biologicamente classificar as pessoas em raças, mas em termos de política, né, de poder e tudo mais, a população branca é a que domina o planeta. Então, assim, de que modo a branquitude pode se engajar na luta antirracista, né? Além dos posts, além das hashtags, que mais que eles podem fazer para diminuir essas desigualdades, manter uma relação de oportunidade, de oportunizar as pessoas? Enfim, o que vocês acham que... Assim, eu já tinha um sonho de fazer isso há um tempo, muito tempo, já desde 2014, 2015. E dessa vez agora acredito que está dando tudo certo, está caminhando tudo certinho e espero que assim que acabar essa pandemia eu comece a todo vapor. Eu estou iniciando no Parque de Madureira um projeto social meu, né, de vôlei de praia, porque lá tem uma quadra de vôlei de praia parada e eu fui lá ver a quadra, né? E a quadra estava lá, eu falei, cara, aí eu conversei com o meu técnico, que trabalha comigo há 9 anos, 10 anos. Eu falei para ele que tinha uma vontade de começar um projeto social em Madureira, para iniciar pessoas, iniciar jovens de comunidade, de escolas particulares, escolas públicas, escola municipal, de tudo quanto é lugar, para ingressar ali no projeto social no vôlei, né? Espero que consiga, espero que essa pandemia passe logo,
Espero que eu possa dar um pontapé inicial nesse meu projeto social que eu quero muito. Muito lindo, muito legal. Vai dar tudo certo, tenho certeza. E aí, o que custa o Evandro iniciar isso e a gente compartilhar para as outras pessoas? Vamos estar incentivando o projeto e apoiando outras pessoas. Pô, é isso que eu penso, assim. O Evandro fez um treino lá, gravou e postou nas redes sociais dele. Se mais pessoas compartilharem, outras pessoas vão ver, assim ele pode conseguir um patrocínio individual, um apoio. Sim. A gente se apoiar, né? Parece que é muito difícil. Sim. E aí, não somente entre a gente, né? Porque parece que existe uma mobilização. Tem alguns perfis, né, de empoderamento negro, de saúde mental para a população negra, né? Me parece que nós estamos nos articulando de uma certa forma, mas a gente precisa da branquitude do nosso lado também, né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, eu identifico logo, assim, se eu estou do lado da Marcele e eu percebo uma situação e eu vou olhar para ela, ela já vai saber a leitura que eu fiz. Se eu estou do lado do Evandro, num circuito mundial qualquer, né? E alguém olha para o Evandro de um olhar torto, talvez as pessoas nem percebam, mas eu vou olhar para a cara do Evandro e vou dizer assim, tá vendo? Aí, ó, de novo, né? Mas muitas pessoas brancas não percebem isso. E aí o chamamento que a gente faz, né? Muitas vezes é tipo, não deixa só a gente, né, meter o carão assim e dizer, ó, não faz isso. Por favor, se perceberem alguma situação racista, algum tipo de preconceito ou discriminação, não precisa da gente se posicionar. Você, branco, também pode denunciar. Você também, branco, pode chamar a atenção do teu colega que faz uma piadinha sem graça, né? Que é o tal do racismo recreativo, que eu acho que no esporte isso acontece o tempo todo. E aí, negão? E aí, negona? E não sei o quê. Ah, tá vendo? Goleiro preto não pode. Não sei o que, nunca vi jogador, não sei se você já ouviu, estou aqui tirando da minha cabeça. Nunca vi negão, tem que ter força, negão. Pô, como é que, sabe? Essas coisas assim, que a gente escuta o tempo todo e que aí vai na base da piadinha e aí não é legal, não é engraçado. E aí você, branco, também pode falar. Não espera somente que a gente fale, porque a gente está tão cansado, a gente escuta isso desde sempre, há tanto tempo, que a gente, como o Evandro falou, tem pessoa que fala assim, dá aquela risadinha sem graça, sabe? Para deixar passar. Mas, assim, compartilhe. E tem muita gente que tem medo também, né? Das consequências que isso pode ter. Sim. Que é real, né? Isso é exatamente isso que é o pior de todos. É o medo de denunciar das consequências que pode acontecer. Mas aí vamos pensar, né, Evandro? Uma coisa assim, você vai lá e denuncia. Você está sozinho. Agora, se nós três vamos contigo, aí as pessoas já vão ouvir de um outro jeito, entende? De uma outra então, forma, é essa aliança. Você quer ser antirracista? Pô, dá um braço pra gente. Vamos denunciar juntos, vamos falar juntos. Ó, pô, é melhor... Pô, cara, essa piada aí não tem nada a ver, não faz isso não. Pô, tá vendo? Você tratou fulano mal. Pô, percebe? Dá oportunidade pro cara. Então, acho que é esse tipo de adesão muito mais do que uma hashtag. Porque, às vezes, eu percebo que nesses movimentos de mídia social tem muito mais uma necessidade de se mostrar que não é racista do que realmente se engajar numa luta antirracista, né? Porque isso implica em olhar, avaliar as próprias ações, que eu acho que a maior dificuldade do branco é olhar para as ações, olhar para si mesmo e falar assim, porque todo mundo é racista, tá, gente? Num país com racismo estrutural muito bem instaurado, é quase que inevitável que você não cometa práticas racistas. Então, avalie os seus posicionamentos, avalie as suas questões, avalie as suas tomadas de decisão, enfim, né, os comportamentos de uma maneira geral. Então, eu acho que esse tipo de engajamento a gente precisa ter das pessoas, né? O que ela chegou para mim e perguntou, cara, vou ser bem honesta com você, também quero que você seja comigo. Eu já fui racista, você já me viu sendo racista, pode ser muito sincera comigo. Eu tô aberta para poder escutar isso, quero que você fale a verdade, porque se eu estiver sendo, eu não percebi. Isso. E eu não quero que isso aconteça de novo. Eu falei, cara, nunca percebi. Você tem certeza? Você não tá mentindo? Eu falei, se tivesse acontecido, eu teria falado. Eu achei essa ação dela muito legal. Porque poucas pessoas estão abertas para realmente saber se elas estão sendo racistas ou não. Exatamente. Eu acho assim que a gente já pode se encaminhar aqui para os finalmente, né? Olha só, tá vendo 1h30 de conversa, praticamente. Deixar papo para mais de metro. Vai fluindo, a gente nem sente. Mas pensando em ações, né, para o acolhimento dessa população, mais uma vez, eu acho que é fundamental
que a gente ofereça espaços de acolhimento. Eu tenho certeza absoluta que nos espaços que vocês frequentam, não é para todo mundo que vocês podem falar sobre essas dores, né? E eu tenho debatido muito isso entre os psicólogos também. E aí eu tenho uma rede de apoio, que a gente se encontra a cada 15 dias, né, de psicólogos pretos, e ali a gente fala abertamente sobre as coisas que a gente vive e tal. Então, num desses encontros, nós discutimos exatamente isso, assim, que a gente precisa dar suporte para o povo preto, né, porque eles querem que a gente fale sobre racismo. E aí, se eu for dizer para vocês e descrever uma experiência clara e tal, isso vai me ativar. Isso dói, né? Então, durante um tempo, quando eu falava de racismo, e aí isso vai ficar gravado e eu quero falar isso mesmo, não tem problema, né? Eu terminava as minhas falas chorando, né? Porque aquilo me ativava tanto, era de uma dor tão forte, que eu não conseguia terminar a apresentação sem me emocionar. E eu falei assim, não, gente, eu nem conheço essa gente. Depois vai todo mundo para sua casa, né? A plateia vai embora e eu tô aqui me abrindo, falando das minhas dores e tal, e não vai acontecer nada, o mundo continua o mesmo. Não quero. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a estudar mais, então o meu argumento é muito mais embasado teoricamente do que uma questão mais pessoal. E aí, quando a gente discute isso entre a gente, aí sim é um espaço que a gente consegue se abrir com um pouco mais de clareza, né? Então, eu não sei o que vocês pensam, assim, de terem grupos de apoio, de encaminharem atletas negros, já que é uma questão racial, né, da gente poder fomentar esses encontros, que vocês se reúnam entre si, que formem grupos, né, que seja de WhatsApp ou no próprio, nesse aplicativo mesmo aqui no Zoom, ou qualquer outro grupo de encontro, né, para que os atletas negros, né, ou não necessariamente atletas, mas as pessoas que vivem essa experiência, que a gente possa compartilhar, se dar suporte, né? Porque a cada George Floyd que é sufocado, né, cara, é como se estivesse fazendo isso no meu pai ou em mim, sabe? É difícil ver essas cenas. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente. Concordo. E aí, às vezes, você vai falar daquilo e tal, e aí quem não vive a tua dor, às vezes se simpatiza e tal, mas não é a mesma coisa. Então, assim, não sei, poderia ficar aqui a mensagem, né, do fomento de grupos para as pessoas se acolherem, discutirem questões raciais, grupos pretos mesmo, de apoio, né, que eu tenho participado de um há um tempinho, e a cada semana que vem um soco no estômago, tipo esse lance do menino que caiu do prédio, aquilo ali foi uma semana terrível, né? Acho que todo mundo ficou mal. Então foi uma semana que a gente sofreu bastante e tal. E aí nos encontramos, debatemos, falamos, nos acolhemos e tal. Vamos embora, gente. Levanta, sacode a poeira e dá a bola por cima e vamos para a próxima semana. Então acho que isso pode ser uma coisa importante, né? Não pensei nisso, em debater assim com amigos essa conclusão, porque cada um tem sua vida, até que arrumar um tempinho para fazer isso. Minha vida é corrida também. Mas nada que num sábado, num domingo, a gente possa fazer. Eu, sinceramente, não tinha pensado nisso, e a partir de agora eu vou pensar e vou querer tocar isso para frente, sim. Então é isso, gente. Assim, eu queria que vocês falassem as considerações finais, o que vocês acharam do encontro, o que vocês têm de mensagem para deixar para a sociedade, que esse vídeo depois vai circular no meio esportivo. Então, eu acho que é bacana vocês deixarem as últimas impressões, ou o que vocês quiserem deixar para a sociedade. Primeiro, agradecer por esse encontro, agradecer por poder, na verdade, conversar. Não vou nem falar debater, porque é uma palavra muito forte, mas por essa conversa, uma conversa que eu nunca tive, falando da cor negra, né, do sofrimento que acontece, né, que está acontecendo nesse momento no mundo, na verdade. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando, né? Acho que nós negros não temos que deixar se abater por algumas coisas que acontecem. Tem que ir denunciar, tem que brigar de igual para igual, sim, porque independente de onde você venha, né, acho que você tem que mostrar o valor que você tem, independente da sua cor. Eu gostei muito da conversa hoje, porque eu nunca tinha parado para conversar abertamente assim, sobre esse assunto. A gente conversa com amigos sobre, mas abertamente assim, a gente nunca tinha conversado. E dizer para
para quem sofre também com isso, para não desistir. E a mãe sempre falou para mim, vão ter que te respeitar, eles querendo ou não, porque você vai ter que fazer eles te respeitarem. E, então, por isso, hoje eu luto muito para fazer todo mundo me respeitar e acreditar que é possível. Não que a gente seja só bunda, como dizem, que mulher preta é só bunda. Não, a gente é cabeça também, a gente é tudo que a gente quiser ser. Perfeito. Perfeito. Muito bom, pessoal. Então, assim, em nome da Soped, eu agradeço imensamente a participação de vocês, pelo acolhimento, pela conversa, pelo modo como as coisas se desenrolaram aqui, né, que foi tão fluido. Alberto, obrigada pelo convite. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que lutar mesmo. E contem com a associação, contem com a Soped no que vocês precisarem. E eu acho que fica aí uma relação de parceria, de contato, para que vocês possam espalhar essas mensagens, né, para quem vocês entenderem que devam passar, e juntos a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária, com mais oportunidades, né, com menos discriminação. Certo? Que assim Muito obrigada. Seja. Que assim seja e que espero que o mais rápido possível. Sim, exatamente. Um beijo enorme. Tá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.